Nasci portador de mediunidade, não é? Mas não em família espírita. Mas desde a infância, aos 9 anos de idade, eu tinha uma necessidade muito grande de buscar algo que me trouxesse uma comunhão com o sagrado. Não sabia muito bem. Os meus pais, como muitos dos pais naquela época, na sociedade, ainda hoje muitos são assim, asseveravam, para cumprir o protocolo social, diziam que eram católicos apostólicos romanos. Mas eles não iam à igreja. E eu morava em São Vicente naquela época, estudava no grupo espírita Lions Clube de São Vicente, ali no final da rua Costa Rego, na Vila São Jorge. E na escola que eu estudava, no Lions Clube, aos domingos ela se transformava em igreja. Então o pátio da escola se tornava uma igreja. Montavam um altar e eu pedia para minha mãe para ir para a igreja. Então naquela época, ainda garoto, a melhor roupa que eu tinha era o uniforme da escola, né? Tirava o distintivo da escola que prendia com um alfinete de fralda e eu ia feliz. Eu comecei a frequentar a missa, depois passei a cantar no coral da igreja. Então sempre houve uma busca. Eu passei por um processo de vidência na infância, onde uma senhora sentava na beirada da minha cama todas as noites. E eu me dirigia aos meus pais. E eles brigavam comigo. Você contava para eles? Contava para eles, e eles brigavam comigo. Infelizmente, os meus pais repetiram, já entrando no assunto, no que muitos pais fazem, não respeitam o sofrimento emocional da criança nem do adolescente. Então, eles acham que o que vem da criança é pueril. No meu caso, foi assim. Até que um dia eu descrevi essa mulher, e quando eu descrevi essa mulher, eles identificaram a irmã do meu pai, que já havia desencarnado muitos anos antes. Então, esses foram os primeiros sinais. Eu escrevi alguns poemas com 10 anos de idade, mas eu não sabia o que era um poema, porque eu não tinha cultura. Os meus pais também não sabiam o que era um poema, porque eles também não tinham cultura. O interessante é que o conteúdo do poema era sempre voltado para Evangelho, Brasil, Jesus, era sempre os mesmos conteúdos. E depois que eles reconheceram aquele espírito sendo a irmã dele, eles passaram a dar mais crédito para aquilo que você falava, via e fazia, ou não mudou muito? Não mudou muito. Eles prestavam atenção, passaram a prestar mais atenção, achavam que eu era um menino estranho, porque eu era muito ensimesmado, muito fechado, mas não mudou muito. Agora, essa questão da escrita, ela já me acompanha desde essa idade. Eu comecei a escrever uns poemas. Aos 14 anos eu sofria muito bullying, eu apanhava muito na escola. Apanhava diariamente. Eu tinha muitas acnes em todo o rosto, nos braços, na pubis, na coxa, no peito. Então, chegava a hora de ir para a escola, eu ia para o banheiro. Dizia para os meus pais que eu estava com dor de barriga. Só que não dava para ter dor de barriga todos os dias. Então, eles começaram a brigar comigo e disseram para mim que se eu não fosse para a escola, eu ia apanhar. Então, entre apanhar na escola e em casa, eu preferia apanhar na escola. Era um sofrimento muito grande. E o bullying não tinha a ver com essa questão da mediunidade? Não tinha a ver. Ah. Mas o interessante, Éder, pode me interromper à vontade. Não, fica... O interessante é que os dois garotos que mais me batiam na escola, certa feita, a professora passou como dever de casa redação. Eles me pegaram no corredor, eu me lembro que ele colocou essa parte do braço aqui no meu pescoço, e disse assim: você vai fazer as nossas redações. E como eu estava louco para ser amado por alguém, para que gostassem de mim, eu disse que faria. Então eu fui para casa, fiz 3 redações sobre o mesmo tema, a minha e a deles. E entreguei para eles, eles passaram a limpo com a letra deles e nós 3 tiramos nota 10. E a partir desse fato, eu comecei a ser respeitado, e comecei a trocar pipas e chocolates por redação com os outros colegas. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.